Graça e paz, amém? Boa noite, graça e paz. Amém. Pessoal, vamos daqui a poucos minutos iniciar aqui mais uma live. Vamos continuar falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas da Ásia Menor. E hoje a gente vai falar da 6ª igreja, ali na sequência vamos falar da igreja de Filadélfia, ok? Nas outras semanas nós falamos das igrejas ali na ordem, né, que João recebe as instruções do próprio Jesus para estar escrevendo essas igrejas. E a gente, antes de entrar na igreja de Filadélfia hoje, a gente vai dar um apanhado para você que perdeu as lives anteriores, tá bom? Já deixando um abraço aí pro nosso amigo, pro Marcelo Soares, que está assistindo. Abração, Marcelo, Deus abençoe. Deus te abençoe, meu querido. Obrigado aí pela tua participação. Tá, pessoal, que noite abençoada também para você, Marcelo. Obrigado aí. Pessoal que foi entrando, se você quiser ir convidando outros amigos, né? A gente sempre dá um tempinho aqui antes de entrar no estudo. Você pode estar fazendo isso agora, né? Convidando aí outras pessoas. Você também nos ajuda muito, você que ainda não fez isso, acessando o nosso canal no YouTube e fazendo a tua inscrição. Você também nos ajuda muito com essa missão, né? A missão Eclesia aqui em Portugal, que Deus nos confiou. E essa missão não é só aqui para Portugal, né? Tanto que muitas pessoas no Brasil assistem, nos Estados Unidos, na Itália, né? Em outros lugares aí que a gente não tem nem ciência, né? Mas graças a Deus, Deus tem abençoado e você nos ajuda muito fazendo isso, acessando o nosso canal. O link do canal tá aí na chamada desse vídeo, tá bom? Durante o estudo aqui também, deixe seu comentário, se quiser deixar alguma pergunta. A gente não tem condições, pelo tempo que a gente utiliza aqui, de responder as perguntas assim de imediato, mas com certeza ao término da live, a gente com tempo hábil vai responder a tua dúvida, a tua pergunta, tá certo? Então compartilha essa live depois também no final, isso ajuda muito a gente, né? Esse compartilhamento da live, o convite para outras pessoas assistirem e o convite para estarem acessando, assinando, né, o canal. Não custa nada, é custo zero, é de graça, tá bom? É só fazer a tua inscrição, melhor dizendo, não é assinatura, é só você se inscrever no canal. Lá tem um botãozinho de inscrição, se inscreva, curta os vídeos ou deixa o like nos vídeos, entendeu? Quanto mais like também, muito também importante isso pra gente, porque o canal ele vai sendo ranqueado no YouTube e consequentemente ele atinge outras pessoas, tá? Assim como você tem sido abençoado, eu tenho certeza que o que a gente recebe, né, e principalmente de bom, a gente quer compartilhar também com outras pessoas. E é uma maneira, né, de evangelizar, né? E é uma maneira também de você estar evangelizando, tá certo? Então já deixar o nosso abraço aí, pessoal que está chegando, vai chegar daqui a pouco, vai chegar um pouquinho mais tarde, vai assistir outro dia, em outra oportunidade, enfim. Nosso abraço aí para você, que Deus abençoe a tua vida, tá bom? E que esse estudo Deus possa falar através do Espírito Santo no teu coração, e que você possa principalmente aplicar aqui as verdades, né, que a palavra de Deus nos traz, tá certo? Enquanto o pessoal está chegando aí, a gente vai ouvir aqui um louvor, né, uma música do Complexo J. Muita gente não conhece essa banda, é uma banda da antiga, tá? E eles gravaram uma música, se eu não me engano, essa música é de 1991, né? O nome da música é A Nova Jerusalém,
tá? É uma música totalmente bíblica e totalmente de acordo com a palavra de Deus e de acordo com esse tema que a gente vai tratar hoje, né? Eu já tinha ouvido essa música lá atrás e hoje estava ouvindo novamente, e fala justamente do capítulo que a gente vai ler hoje e vai tratar da igreja de Filadélfia, tá? Então ouça aí, né? Complexo J, a Nova Jerusalém, tá bom? Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, linda como uma esposa preparada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Boa noite aí, Luiz Carlos. Gravarei também o nome do meu Deus. Deus te abençoe, meu querido. Obrigado aí pela participação. E o nome da cidade do meu Deus. Prazer em conhecer você também, Luiz Carlos. Deus abençoe. A Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém que desce do céu. A Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, e o meu novo nome, e o meu novo nome. E o meu novo nome.
Complexo J, a Nova Jerusalém, graças a Deus, música totalmente bíblica, totalmente de acordo com a palavra de Deus, esse capítulo 3, né, a partir do versículo 7 do Apocalipse, que a gente vai ler aqui também. Então, são músicas assim que está faltando, sabe, em muitos ministérios aí. As pessoas têm cantado sobre tudo e muitas das vezes têm esquecido de cantar, né, a palavra de Deus, tá bom? Luiz Carlos aí tá perguntando se pode pedir uma oração. Claro que pode, querido. A live aqui não é só para estudos, mas a gente para estar aqui em comunhão, né? Uns ajudando os outros aqui, principalmente em oração, tá? Então pode deixar o teu pedido aí, tá certo? No final da live a gente sempre faz isso, né? Faz essa oração aqui. Então você que quer deixar um pedido aí também de oração, pode fazer isso. A gente vai estar fazendo no final da live. Estaremos todos aqui nos unindo, né, num só propósito, num só objetivo, e pedindo a Deus que esteja cuidando de nós, tá certo? Pessoal, vamos lá para o estudo então. Um abração lá para sua mãe. Um abraço aí para minha mãe também, que acabou de entrar, Dona Onélia. Dá um abraço aí em todos, na família. Que Deus possa abençoar a vida de vocês também, tá bom? Orar pela sua cunhada Nilda, ela está internada, amém. Vamos estar orando assim, tá, Luiz? Aguenta aí só um pouquinho, tá? Porque pode pintar mais algum pedido e a gente faz uma oração no final da live, tá? Uma oração de agradecimento e também de intercessão. Com certeza a gente vai estar orando aí pela Nilda, tá bom? Mas que tenha certeza de uma coisa, Deus já está cuidando da Nilda, tá bom? Nada foge do controle de Deus, todas as coisas estão nas mãos de Deus, né? O controle de todas as coisas pertence a Ele. Tenha certeza de uma coisa, a Nilda já está sendo cuidada, tá bom? Mas a gente vai orar sim, com certeza, tá bom, meu querido? Bom, Apocalipse 3, a partir do verso 7, a gente vai falar hoje da igreja de Filadélfia, tá bom? Semana passada nós falamos sobre a igreja de Sardes, foi uma live muito abençoada, mas também uma live assim de palavras muito duras e pesadas, tá? Contra essa igreja. E hoje a gente costuma falar o seguinte, para a igreja de Filadélfia, né? Jesus ele escreve algumas palavras assim mais confortadoras, tá? E a gente vai ver a característica dessa igreja, tá? E como a gente pode tirar lições para a nossa vida, que lembrando, nós somos a igreja, tá certo? Então vamos lá. Versículo 7, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conforme nós ouvimos aí nessa música do Complexo J, tá? Ela descreve perfeitamente esse texto aqui, né? Eu já falei aqui uma vez, a gente tem uma playlist aqui no nosso Facebook. Depois, se você quiser, tiver
a curiosidade de conhecer ministérios assim que não estão na mídia, sabe, não são famosos como outros, mas que estão fazendo um trabalho de excelência. Ministérios, bandas, cantores e cantoras, sabe, com músicas totalmente bíblicas, cristocêntricas, e músicas que fazem a gente parar para pensar, para refletir, tá certo? Então, se você quiser sair da mesmice gospel, sair da caixa, é uma oportunidade que você tem, tá bom? Vamos lá então para o estudo. Jesus, ele envia cartas às 7 igrejas da Ásia, e para 2 igrejas, Jesus, ele só tinha elogios, né? Esmirna e Filadélfia, que é a igreja que a gente vai falar hoje. Para 4 igrejas, Jesus tinha elogios e críticas, e a gente viu isso, né? Na igreja de Éfeso, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, né? E para uma igreja, Jesus só tinha críticas, que era a igreja de Laodiceia, que vai ser a igreja que a gente vai fechar, né, esse assunto aqui do livro de Apocalipse, tá certo? Lembrando que ao término dessa série das 7 igrejas, a gente vai voltar, tá? No primeiro capítulo de Apocalipse, e ali dar sequência no livro de uma forma completa, tá certo? Vamos estudar o livro de Apocalipse de uma forma completa, tá? E lembrando também que alguns podem perguntar, mas por que vocês não começaram desde o primeiro capítulo? Porque o livro de Apocalipse, algumas pessoas, elas pensam que as coisas acontecem na sequência, partindo do capítulo 1 e depois do capítulo 2, e assim vai, tá? Sendo que não é assim. Algumas coisas acontecem antes, outras acontecem depois, outras acontecem de forma simultânea, tá certo? Mas isso aí é um assunto também que a gente vai começar também a explicar de uma maneira melhor quando a gente fizer o apanhado do livro inteiro. Então não perca os próximos estudos, tá? Na semana que vem, com a permissão de Deus, a gente vai estar fechando essa série das 7 igrejas da Ásia Menor. Vamos estar falando da igreja de Laodiceia, tá? E depois voltando para o capítulo 1 e também fazendo um apanhado de algumas coisas que a gente já falou aqui, tá bom? Se você perdeu algum estudo, eles estão lá no nosso canal, tá bom? Ou aqui na nossa linha de tempo no Facebook, tá bom? Da mesma forma, compartilhe, anuncie, tá bom? E eu estava pensando até essa semana, de acordo com os acontecimentos aqui, né? Na Europa, a gente está aqui perto e está presenciando isso assim de forma assim mais contundente, né? Essa questão lá da Rússia, né? Da Ucrânia, enfim. Muita gente está falando que a Rússia, ela representa ali no capítulo 20, né, de Apocalipse, quando ele fala da batalha do Armagedon e de Gog e Magog, enfim, estão especulando algumas coisas, né, que a Rússia seria esse Gog e Magog, mas a gente vai ver que não é, tá? Mas isso aí são cenas do próximo capítulo, tá certo? Mas essa batalha que está acontecendo nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus, tá bom? Quando fala lá em Mateus, no capítulo 24, né, que nós ouviremos sobre guerras e rumores de guerras, mas que a gente não ficasse com medo, porque isso ainda não é o fim, isso é o princípio das dores, ou seja, a palavra de Deus, ela está se cumprindo, mas a gente vai falar melhor sobre esses assuntos e outros também do livro de Apocalipse nos próximos estudos, então não perca. Boa noite, Romenil. Boa noite, Romenil. Obrigado aí pela tua participação. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida também. E no final também a gente vai estar intercedendo pelos nossos irmãos, não só na Ucrânia, mas na Rússia também, porque tem muitos cristãos na Rússia, tá bom? Que estão se posicionando contra isso, né? Apesar de ser cumprimento da palavra de Deus, mas enfim, a gente, como igreja, nós temos que interceder pelos nossos irmãos russos e ucranianos.
Então vamos fazer isso também, tá certo? Amém. Glória a Deus. Então nessas cartas, Jesus revela que ele não vê a igreja com os mesmos critérios que muitos de nós vemos. As igrejas nem sempre são o que aparentam ser, não é verdade? E há gritantes contrastes quando as igrejas elas estão sob o olhar esquadrinhador de Jesus, porque só Jesus tem esse poder, esse olhar que praticamente é uma sonda e que nos sonda e que conhece, né, a gente por fora e principalmente por dentro, né? Ele sabe, ele esquadrinha, ele sonda as intenções do coração do homem, tá certo? Então, nesse olhar esquadrinhador, a gente vai dar uma palhinha aqui de algumas coisas que a gente já tratou em outras lives, mas para situar melhor também esse estudo de hoje. Por exemplo, no olhar de Jesus, Éfeso era uma igreja ortodoxa, mas sem amor. Esmirna era uma igreja pobre diante dos homens, mas rica aos olhos de Jesus. Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás, mas Antipas está pronto a morrer como Marte por amor a Cristo. Tiatira era uma igreja que se tornou mundana como a cidade, mas uns poucos crentes permanecem fiéis. E Sardes, né, que nós falamos na semana passada, tem fama de uma igreja viva, mas aos olhos de Cristo ela está morta. Outros estão no CTI espiritual e poucos ainda não se contaminaram. Filadélfia, que é a igreja do tema de hoje, uma igreja que tem pouca força aos olhos do mundo, mas uma igreja fiel diante de quem Jesus colocou uma porta aberta. E Laodiceia, que é a última igreja que a gente vai tratar, né, com a permissão de Deus na semana que vem, igreja que se considera rica e abastada, mas aos olhos de Cristo ela é pobre, cega e nua. Então, note como Jesus ele olha diferente, ele tem um olhar diferente do olhar do homem, ok? Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades, ok? Ela foi fundada por colonos que eram provenientes de Pérgamo, ok? E ela foi fundada sobre o reinado de Átalo II, entre os anos de 159 a 138 a.C. E Átalo, ele amava tanto ao seu irmão Eumenes que o apelidou de Filadelfos, que se traduzindo é o que ama a seu irmão. E foi decorrente desse fato a origem do nome Filadélfia, ok? A cidade estava situada num lugar estratégico na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. E a cidade era chamada também a Porta do Oriente. Também era chamada de Pequena Atenas, ok? E por ter muitos templos dedicados aos deuses, a cidade estava cercada de muitas oportunidades. E para essa jovem igreja, Jesus envia esta carta e nos ensina várias lições. Um beijão para nossa filha Gabriela, que está assistindo também, ok? Jesus ele não só conhece, né, a igreja, ele também conhece a cidade onde a igreja está inserida, né? Ok. A mensagem de Jesus à igreja, ela é contextualizada. Ou seja, Jesus ele conhecia a igreja e a cidade, ok? E ele fazia uma leitura das escrituras e também daquele povo. E sua mensagem era absolutamente pertinente e contextualizada. Ele falava uma linguagem, né? O que é uma linguagem? O que é uma mensagem, melhor dizendo, contextualizada? Ele falava uma linguagem que o povo podia entender. E ele criava pontes de comunicação, tá certo? Ele fazia exatamente como ele fazia quando estava pregando, quando estava com os seus discípulos. Ele falava uma linguagem que as pessoas tinham acesso, podiam entender, usava muito
ilustrações, exemplos do cotidiano, sabe? E muitos hoje têm complicado o evangelho, sabe? O evangelho é simples, é muito simples. Embora não seja simples espiritualmente, né, porque demanda uma série de coisas, né, como negar a si mesmo, como abrir mão de muitas coisas, né, em nome do seu eu, da sua carne, da sua vontade, enfim. Mais simples quando a gente fala é o que? É nesse contexto da gente pregar de uma forma simples que as pessoas entender, né? entendam o que está sendo passado ali, né? Então muita gente complica isso, né? O que Jesus ele simplificava, depois vieram muitos e que quiseram, sabe, tornar o evangelho como os fariseus faziam, né? Praticamente inacessível, com todas aquelas leis, né? Se eu não me engano, 613 leis que eles tinham que observar, né, para herdar o reino dos céus ou o reino de Deus, que é a mesma coisa, tá? Muitos fazem uma distinção, mas não é. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Então os fariseus eles colocavam praticamente um tampão na entrada desse reino e não entravam e não deixavam ninguém entrar, complicavam muito, ok? Então Jesus ele criava essas pontes de comunicação. E a gente precisa conhecer a Bíblia e conhecer a cidade aonde estamos. Nós precisamos conhecer a mensagem e conhecer o povo para quem a gente vai ministrar ou pregar essa mensagem, ok? E precisamos interpretar as Escrituras e também precisamos interpretar a congregação, ok? Que a gente está participando. E as estratégias que são boas para uma cidade, guarda isso aí, tá? As estratégias que são boas para uma determinada cidade pode não ser pertinentes para outra cidade, ok? Os métodos usados em um bairro podem não ser adequados para outro bairro. E a gente precisa ousar em mudar os métodos sem, contudo, mudar ou alterar o conteúdo do Evangelho. Ok? O conteúdo do Evangelho é único. Ele não precisa ser mudado, ele não precisa ser adaptado. Porém, os métodos, a gente pode fazer isso, né? Por exemplo, Jesus ele não realizou milagres e não curou assim e nem orou por muitas pessoas em determinadas cidades. Ele chegava numa cidade, ele observava, ele fazia uma contextualização ali, ok? Aplicava o evangelho sem alterar em nada, mas os métodos eram diferentes. A gente pode ver isso, né? Na cidade de Cafarnaum, ele usava um método diferente. Quando estava em Jerusalém, usava outro método, né? Enfim, naquelas cidades ali, né? Em Samaria, ele usou outro método, enfim, e deixou essa ponte de comunicação também para a gente usar, fazendo essa contextualização, ok? A cidade ela foi fundada para ser uma porta aberta de divulgação da cultura e do idioma grego ali na Ásia. E Átalo criou essa cidade para ser embaixadora da cultura helênica, missionária da filosofia grega. Mas Cristo diz para a igreja que ele colocou uma porta aberta diante da igreja para ela proclamar não a cultura grega, mas o evangelho da salvação, ok? E a cidade ela foi castigada por vários terremotos e as pessoas elas viviam assustadas pela instabilidade. E existiam muitos terremotos e grandes tremores de terra na cidade de Filadélfia. E muitos viviam em tendas fora da cidade, porque as habitações elas eram com paredes rachadas e desabamentos
eram coisas comuns na cidade, tá? Era uma região perigosa, pois ela se situava em uma área vulcânica. Por causa disso, então, os terremotos aí, né? E o terremoto do ano 17, depois de Cristo, que destruiu a cidade de Sardes, nós falamos isso na semana passada, também atingiu a cidade de Filadélfia. Mas para a igreja assustada com esses abalos sísmicos da cidade, Jesus ele diz o seguinte: ao vencedor o farei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá, né? Jesus fazendo um paralelo aí entre essa questão de terremoto, porque a gente sabe que tem lugares aí que são mesmo terremotos físicos, tá? Mas quando Jesus ele faz essa menção aqui, né, sobre a coluna do santuário, no versículo 12, a coluna do santuário era, vamos dizer assim, era aquela coluna central, né, que sustentava todo aquele prédio, toda aquela construção, ficava em cima dessa coluna central. Então Jesus ele faz um paralelo, né, com a nossa vida espiritual, que ao vencedor, Jesus o tornaria como coluna no santuário de Deus. E dali ele jamais sairia. Ou seja, nada poderia abalar. Ok? Nem terremoto físico, nem terremoto espiritual, nem ventos, nem ondas. Enfim, fazendo uma comparação também com aquela casa que foi construída sobre a rocha. Ok? Esse é o paralelo que Jesus ele traça ali no versículo 12. Tá certo? A cidade ela foi batizada com um novo nome depois da sua reconstrução, né, por volta do ano 90 depois de Cristo, com a ajuda imperial. Filadélfia ela tinha sido completamente reconstruída. Em gratidão, passaram o nome da cidade para Neo-Cesareia, ou seja, a nova cidade de César. E mais tarde, no tempo de Vespasiano, a cidade voltou a trocar de nome, ela passou a se chamar Flávia. Por quê? Flávio era o apelido do imperador, ok? Jesus, então, ele aproveita esse gancho cultural para falar à igreja que os vencedores, assim como aquela cidade foi batizada, né, por alguns nomes, Jesus ele pega esse gancho cultural para falar de uma realidade espiritual. Ele fala o seguinte, que os vencedores teriam um novo nome. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Também está lá no versículo 12. Ou seja, a igreja ela terá o nome de Deus nela gravado, e não o nome de César. Amém? Então, Jesus ele não apenas conhece a igreja, ele se apresenta como a solução para os problemas que atingem a igreja, né? Amém. Um abraço aí também para a nossa abração, Maria irmã, José, a Dona Zezé. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Que Deus possa estar abençoando a tua vida também, minha querida. Obrigado aí pela tua participação. Então, para uma igreja perseguida pelos falsos mestres, Jesus ele se apresenta como o santo e o verdadeiro. Está lá no versículo 7, tá bom? Que a gente fez a leitura. Então Jesus ele não apenas se apresenta como Deus, mas destaca que ele é o quê? Separado. Ele possui santidade absoluta, em contraste com os que vivem em pecado. E Cristo é santo em seu caráter, em suas obras e nos seus propósitos. Ele não é a sombra da verdade. Ele é a verdade. A verdade é a sua essência, ok? Ele é Deus confiável, ele é Deus real, em contraste com os que mentem, tá? A gente está pontuando aqui algumas coisas, essa pontuação que a gente acabou de fazer, ela está no versículo 9, tá bom? E ele não é uma cópia de Deus, ele é o Deus verdadeiro.
Havia centenas de divindades naqueles dias. E em Filadélfia também existiam essas divindades, ou esses falsos deuses, tá bom? Deuses de madeira, de prata, de pedra, de ouro, de bronze, enfim. Mas deuses que não poderiam falar, não poderiam se mover, não poderiam fazer absolutamente nada. E as pessoas devotavam, né, a sua adoração a esses falsos deuses. Mas somente Jesus poderia reivindicar o título de verdadeiro Deus em todas essas cidades, ok? Então, ainda hoje, há seitas que se consideram os únicos salvos e os únicos fiéis que servem a Deus e não ousam atacar os crentes. Mas esses mestres, eles são mentirosos. Com eles não está a verdade. E devemos olhar não para as suas palavras insolentes, mas para onde a gente deve olhar? Para o Senhor Jesus, que é o santo e que é o verdadeiro, tá certo? Para uma igreja sem forças aos olhos do mundo, Jesus ele a parabeniza pela sua fidelidade. A igreja ela tem pouca força, talvez por ser pequena, talvez por ser formada por crentes pobres e escravos, tá? Que existia muito naquela época, tá bom? E talvez por não ter influência política e social na cidade, mas ela tem guardado a palavra de Cristo e não tem negado o seu nome. E eu pergunto para você, hoje em dia também não é diferente. Também não é diferente. A gente vê igrejas assim, sabe, muito vultuosas, que têm uma influência política e social na cidade, ok? Mas muitas dessas igrejas elas não têm guardado a palavra de Cristo Jesus. Amém? Infelizmente. Então a igreja era pequena em tamanho e em força, mas grande em poder e fidelidade. E Deus, na verdade, escolhe as coisas fracas, né? Está escrito lá na palavra dele, ele escolhe as coisas fracas para envergonhar as que são fortes. E Sardes tinha nome e fama. A gente viu isso, mas Sardes não tinha vida. Filadélfia, ela não tinha fama. Em contrapartida, ela tinha vida e tinha poder. Amém? Poder do alto. E a igreja, ela tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta, que ninguém pode fechar. A igreja é fraca, ok? Mas o Deus que ela adora, ele é onipotente. E a nossa força não vem de fora e nem de dentro. Mas a nossa força, ela vem da onde? Do alto. Amém, querido? Ela vem do alto. Bom, a Darlene vai falar um pouquinho agora sobre essa questão também da igreja perseguida e odiada pelo mundo. E Jesus, também no versículo 9, né, a gente pontuando aqui o versículo 9, Jesus diz que ela é a sua amada. Amém? Amém. Então, os judeus diziam que os crentes não eram salvos, porque não eram descendentes de Abraão, e por isso não tinham parte na herança de Deus. Mas Jesus diz que não é a igreja que vai se dobrar ao judaísmo, mas os judeus é que reconhecerão que Jesus é o Messias, e virão e reconhecerão que a igreja é o povo de Deus, e verão que Jesus a ama. A igreja será honrada. Aqui, Cristo está com ela. No céu, nós reinaremos com ele e nos assentaremos em tronos para julgarmos o mundo. Nós somos o povo amado de Deus, seu rebanho, sua vinha, sua noiva, a menina dos olhos de Deus. Amém.
Graças a Deus. Então, para uma igreja perseguida e odiada pelo mundo, isso não tem a menor importância quando a gente está, vamos dizer assim, numa ligação direta com Jesus. Porque Jesus fala que nós somos amados. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos o seu povo, um povo que foi escolhido, um povo que foi comprado por um alto preço. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Ele nos separou. Reino de sacerdotes. Amém. Geração santa. Essa é a igreja do nosso Senhor Jesus. Amém. Um abraço aí também para a nossa amiga Jurema Rodrigues. Amém. Que Deus possa te abençoar também, querida. Deus te abençoe. Obrigado aí pela tua participação. Romenil já está adiantando aqui. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Calma, Romenil. Calma, a gente vai chegar lá ainda, na volta de Jesus. Calma. Não adianta aí o estudo, não. Tô brincando, Romenil. É Maranata, a hora vem, Senhor Jesus mesmo, né? Porque não tem mais nada aqui neste mundo para nós, amém? Somos peregrinos aqui neste mundo, estamos aqui de passagem, ok? Sabendo que a nossa pátria não é aqui, amém? Para uma igreja que guardou a palavra de Cristo nas provações, Cristo promete guardá-la das provações que sobrevirão, ok? Isso aí está lá no versículo 10. Vamos pontuar agora algumas coisas aqui no versículo 10. Tá? A igreja ela foi fiel a Cristo e Cristo a guardará na tribulação. A igreja guardou a palavra e Cristo guardará a igreja. Tá certo? A igreja de Filadélfia não transigiu nem cedeu às pressões. Ela preferiu ser pequena e fiel a ser grande e mundana. Tá certo? Então ela inverteu os valores aí, tá? Muitos gostariam de ser grandes, tá? Mas muitas das vezes o preço de ser grande é que começam a se misturar muitas coisas, começa a fazer muitas concessões, tá certo? Embora eu conheça ministérios que são grandes e que seguem a sã doutrina, né? Mas sempre tem problemas, sempre tem que haver uma constante vigilância para não se misturarem, para não deixarem aquele fermento, né, cair na massa e levedar toda aquela massa. Então tem que ter muita vigilância, dá muito trabalho, ok? Isso acontece também com igrejas pequenas, enfim, não é o tamanho da igreja que vai atribuir que isso aconteça, né? Pode ser com qualquer número de membros que for, tá? Mas a tendência é que ministérios assim muito grandes, eles sofram muito mais esses ataques, tá certo? Romenil colocou aqui também um comentário. Pessoal que está participando aí da live, se quiser deixar algum comentário, acrescentar alguma coisa nesse estudo, tá? Fica à vontade aí também. Ou algum versículo que porventura você se lembrar que se encaixa aqui para dar mais embasamento bíblico, faça isso, tá? As aflições deste mundo não se comparam com a glória que nos será revelada. Temos apenas que servir ao Senhor com diligência. É exatamente isso que a gente está aqui comentando e falando, tá certo? Hoje muitas igrejas têm abandonado o antigo evangelho por outro evangelho, um evangelho mais palatável, um evangelho mais popular, né? Um evangelho mais adocicado, o evangelho aguinha com açúcar, né? Aquele evangelho que você não precisa fazer nada, não precisa renunciar a nada, não precisa abrir mão de nada, ok? Pode continuar vivendo ao seu bel prazer e fazendo todas as vontades que a tua carne demanda. Esse é o evangelho que tem sido
oferecido, ok? Muitos têm trocado e têm abandonado o antigo evangelho, ou seja, a sã doutrina dos apóstolos, por esse evangelho, né? Muitas das vezes um evangelho também centrado no homem, né? O antropocentrismo, ok? E não centrado em Deus. Um abraço aí para nossa amiga também, a Fátima Silva, que está nos assistindo. Um abração, Fátima. Deus abençoe. Olha, Fátima, eu já dei o seu recado para Darlene, tá? Vou entrar em contato com você. Você pediu para ela falar contigo, né? E eu dei o recado. Agora é com ela, ela vai te ligar e vai se comunicar, tá bom? Dá um abraço aí no Natal, tá bom? No Felipe. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês também. O Romenil colocou aqui Evangelho Nutella. É exatamente isso. Não é o Evangelho raiz, é o Evangelho Nutella. Exatamente, Romenil. Obrigado aí. Cristo é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é um muro, é como se fosse um muro de fogo ao redor da igreja. E ela é o povo selado de Deus. E o maligno, nosso adversário, ele não pode ter acesso, nem os seus agentes podem tocar na igreja de Cristo, porque ela está segura nas mãos do Senhor, ok? E Jesus, ele também usa nessa carta 3 símbolos que regem toda a mensagem, tá bom? Bom, que símbolos são esses? Uma porta aberta, a gente vai encontrar isso lá, tá? A chave de Davi, tá? E a coluna no santuário de Deus, ok? É colocada diante da igreja uma porta aberta que ninguém pode fechar, tá? Isso está lá no versículo 8. Cristo é chamado como aquele que tem a chave de Davi, está no versículo 7. E enquanto vencedor é feita uma coluna no santuário de Deus, está no versículo 12. Ou seja, essas 3 figuras, elas sugerem os 3 próximos pontos dessa mensagem aqui que a gente está repassando. Tá então, bom? Jesus, ele não apenas conhece as fraquezas da igreja, mas coloca diante dela uma grande oportunidade. Amém. Versículo 8, tá bom? Então, os próximos pontos desse estudo, agora a gente vai começar a mergulhar mais fundo aqui, tá bom? A primeira porta aberta que Jesus se refere é a oportunidade da salvação, ok? Primeira porta aberta é a oportunidade da salvação. Porque Jesus disse em João 10:9 o seguinte, que ele é a porta da salvação, da liberdade e da provisão, ok? E ele também usou essa figura de linguagem no Sermão do Monte, ok? Mateus 7, versículos 13 e 14, Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, ou seja, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nós vemos aqui, queridos, 2 portas, e ambas essas portas, elas estão como? Elas estão abertas. Uma abre sobre uma rua larga e cheia de gente que está caminhando para a sua própria destruição, ok? E a outra porta, ela se abre para um caminho muito estreito e que não tem muita gente caminhando. Mas esse caminho, ele leva para a vida eterna, ok? Então Jesus, ele faz um contraste entre esses 2 caminhos.
2 portas e 2 destinos. E ambas as portas, elas estão abertas e convidando as pessoas. Para entrar na porta estreita, é preciso se curvar. Para entrar nessa porta estreita, não se pode levar bagagem. E só pode passar nessa porta um de cada vez. Olha a situação, né? A segunda porta aberta é o quê? É a oportunidade da evangelização. As angústias da cidade são como que o grito de socorro dos homens carentes do evangelho. E Jesus, ele fala de uma porta de oportunidade para se pregar esse evangelho. E Paulo via a idolatria da cidade de Atenas como uma porta aberta para falar do Deus desconhecido. A gente pode citar esse exemplo aqui. Quando Paulo ficou 3 anos em Éfeso, pregando o reino, o que ele disse? 1 Coríntios 16, 9. Se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Ok? Quando ele estava preso em Roma, apesar de já ter tido resultados assim fantásticos, né, conforme a gente vê relatado lá no primeiro capítulo, né, de Filipenses, ele faz um pedido para a igreja, né? Esse pedido está lá em Colossenses 4, versos 3 e 4. Orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Amém, querido? Então, note que existem, então, essas 2 portas, tá? A porta aberta, a primeira porta, que é a oportunidade da salvação, tá? Mas Jesus fala como é essa porta da salvação. Ela não é larga, ela é muito estreita, não pode levar bagagens e só entra um de cada vez. Tamanho é o estreitamento ali dessa porta, tá certo? E a segunda porta, ok, é a porta da pregação do evangelho, é a porta da evangelização, tá certo? Então nós temos aí 2 portas que estão abertas, que estão disponíveis, ok? E conforme o Paulo falou, se Deus abrir essa porta para você, olha, aproveita essa oportunidade. Aproveita essa oportunidade, tá bom? Aproveita essa oportunidade, amém? Não negligencie o teu chamado, aquilo que Deus tem colocado na tua vida, ok? Pregue o evangelho, né? Pregue o evangelho, né? Pregue o caminho estreito ou a porta estreita, né? Porque é essa que vai conduzir para a salvação, tá certo? Não seja uma igreja, e quando eu falo igreja aqui, repito, igreja somos nós, não seja uma igreja de portas largas, ok? A verdadeira igreja do Senhor é a igreja de porta estreita, ok? A igreja de Filadélfia também, ela tinha 3 problemas, né? Já que o tema dessa live é oportunidades e obstáculos, ela tinha 3 problemas para aproveitar essa oportunidade dessa porta que estava aberta, ok? Vamos pontuar aqui o versículo 8, a igreja era muito fraca, tá bom? Era uma congregação pequena, formada de crentes pobres e escravos, fazendo com que tivesse pouca influência sobre a cidade. Mas isso não conseguiu deter aquela igreja no evangelismo, porque mesmo sendo assim, eles evangelizavam. Mesmo não tendo muita influência, eles influenciavam as pessoas.
através do Evangelho, ok? O segundo problema que aquela igreja enfrentou, e que muitos estão enfrentando hoje, é que havia oposição à igreja na cidade. Isso está lá no versículo 9. Porque Jesus ele faz menção aos judeus, ok? Chamados por Jesus de quê? De sinagoga de Satanás. Ou seja, Jesus chamou essa classe assim porque eles perseguiram a igreja, ok? No começo, os crentes eles começaram a recuar. Então Cristo fez o seguinte, disse para a igreja, olha, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aqueles que hoje perseguem vocês virão e se prostrarão diante de vocês e saberão que eu os amei, ok? Então Jesus ele dá essa promessa, ele dá esse alento, né, para essa igreja em que a cidade e principalmente essa classe aí, né, que Jesus chamou de sinagoga de Satanás, ok? Estava perseguindo aqueles irmãos, ok? Então isso aí é mais um incentivo para a gente não esmorecer, mesmo que haja oposição, continuamos em frente, continuamos caminhando, pregando o Evangelho, amém? É isso que Jesus ele requer e tem essa promessa na nossa vida. Aqueles que hoje nos perseguem virão e se prostrarão diante de nós e saberão que Jesus nos ama. Amém? Então tem essa promessa aí para a tua vida, querido. Terceiro problema que aquela igreja enfrentava e que muitos hoje também enfrentam era a ameaça de uma futura tribulação, tá bom? E seria aquele momento apropriado para o evangelismo? Não seria um tempo, né, para aqueles irmãos se recolherem, se manterem seguros, ao invés de avançar como eles estavam fazendo? Cristo simplesmente diz não. Não é tempo de se recolher, ok? Não é tempo de depositar as armas, as ferramentas, ok? Porque ele promete guardar a igreja e a encoraja a cruzar a porta aberta, essa porta que ele mesmo providenciou, sem medo nenhum, ok? Porque não basta apenas, queridos, ser uma igreja que guarda a palavra. É preciso proclamar essa palavra. É preciso anunciar, pregar essa palavra. Não apenas basta não negar o nome de Cristo. Ah, mas eu não nego o nome de Cristo. Tudo bem. Mas não basta apenas isso. É preciso anunciar esse nome. Não basta apenas ser uma igreja ortodoxa, ok? Uma igreja que guarda ali toda a palavra, né? Tudo que foi anunciado, que segue ali à risca. Não apenas basta isso, ser ortodoxo. É preciso ser uma igreja o quê? Missionária, ok? Uma igreja que anuncia o reino de Deus, ok? E assim como a cidade ela tinha uma missão, e que missão era essa? Ser a missionária da cultura grega, ok? A igreja ela deveria também ser a missionária do Evangelho. A porta ela estava aberta. E hoje a porta, essa mesma porta, ela continua aberta. E precisamos o quê? Aproveitar as oportunidades enquanto é dia, ok? E quais são as portas abertas que Jesus tem colocado hoje diante da nossa igreja, ou diante de nós, ok? Como igrejas do Senhor. Bom, que portas a gente poderia aqui citar? Evangelização através de uma escola dominical, evangelização através de cultos
ok? Convidando os nossos amigos, os nossos colegas, evangelização através de reuniões nos lares ou cultos nos lares, ok? Células, sementes de vida, pequenos grupos, enfim, o nome que você quiser chamar, mas o importante é que se faça isso. Convidando também os nossos amigos para estudar a Bíblia conosco, ok? Evangelização através de encontros de casais, ok? Evangelização através dos meios de comunicação, televisão, rádio, internet, conforme nós estamos fazendo aqui. Evangelização através de livros, folhetos, etc, etc e etc. São muitos métodos, são muitas ferramentas que hoje nós estão disponíveis para a gente, e muitas pessoas simplesmente usam essas ferramentas de uma forma equivocada, ao invés de estarem evangelizando com esse canal poderosíssimo. Esses canais, né, poderosíssimos que nós temos hoje estão perdendo seu tempo, ok? Entrando em discussões que não vão levar ninguém a lugar nenhum, ok? Ofendendo seu irmão, se metendo na vida do seu irmão, né? Dizendo calúnias do seu irmão, enfim, ao invés de estarem usando essa ferramenta, né, de uma forma a evangelizar, a pregar a palavra de Deus, não. Estamos usando a ferramenta de uma maneira errada. Okay? E lá no versículo 7, Jesus não apenas conhece as dificuldades da igreja, mas lhe dá uma grande garantia, né? Jesus tem em suas mãos toda a autoridade e ele nos dá essa garantia. Amém. O Romeninho colocou ali evangelização através de trabalhos sociais também é válido, ok? É válido. A gente disponibiliza às vezes alimento para quem não tem, mas também disponibiliza não só o alimento físico, mas o alimento espiritual, né? O alimento físico aliado à palavra de Deus. Isso funciona perfeitamente. Enfim, são várias formas aí que a gente tem disponível para anunciar, né, esse evangelho, tá certo? Então Jesus, ele tem em suas mãos toda a autoridade, querido. Quem tem as chaves tem a autoridade. Amém. Isso é princípio. Quem tem a chave tem a autoridade. E Jesus tem não apenas as chaves da morte e do inferno, tá? Conforme lá Apocalipse 1,18, mas também tem a chave de Davi, a chave da salvação e a chave da evangelização. E ninguém pode entrar até que Cristo tenha aberto a porta. Ninguém pode, nem pode alguém entrar quando essa porta ela se fecha. E se a porta é símbolo da oportunidade da igreja, a chave ela é símbolo da autoridade de Cristo Jesus. Então Amém? Jesus tem em suas mãos a chave da salvação. Jesus tem em suas mãos a chave da salvação. Ninguém, senão Jesus, ninguém, absolutamente ninguém, senão Jesus, pode abrir a porta da salvação. Amém. A chave está na mão dele, na mão de Cristo. Amém? A dona Zezé colocou, é o ID de Jesus, exatamente, é o ID de Jesus, tá? A chave está na mão de Cristo. E ao contrário do que muitos pensam, não na mão de Pedro, ok? Jesus, na verdade, disse o quê? Olha, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, ok? E Jesus, ele usa também uma linguagem figurada aqui. E Pedro fez o quê? Usou essas chaves. Foi por meio da sua pregação que os primeiros judeus, eles foram convertidos no Pentecoste, ok? E foi mediante a imposição das suas mãos e de João que o Espírito Santo foi dado aos primeiros crentes samaritanos.
E foi através do seu ministério também que Cornélio e sua casa, os primeiros gentios, eles foram salvos. Pedro, de fato, ele abriu o reino do céu para os primeiros judeus, os primeiros samaritanos e os primeiros gentios. Mas as chaves estão agora nas mãos de Jesus. Amém? A porta da salvação foi e ainda está aberta. E todo aquele que se arrepende e crê, ele simplesmente pode entrar. Ou seja, ele tem livre acesso. Mas um dia essa porta será fechada. E o próprio Cristo é quem vai fechá-la. E porque a chave que abriu irá fechá-la novamente. E quando ele fechar essa porta, ninguém poderá abri-la. Tanto a admissão como a exclusão, elas estão unicamente no poder e nas mãos de Cristo Jesus. Amém? Jesus alertou para o perigo das pessoas encontrarem a porta da salvação fechada. Ok? Vamos lá em Lucas 13, 23 ao 28, que diz o seguinte. Então, olha, cuidado, muito cuidado. Olha o que Jesus fala. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou na nossa cidade. Versículo 27. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Então, meu irmão, aproveite a oportunidade, porque a porta ainda está aberta. Essa porta ela vai se fechar um dia. Que você não seja um desses que ficarão de fora, que ficarão batendo ali na porta, mas sem resultado nenhum. Amém? Que esse dia, em nome de Jesus, ele nunca chegue para você chegar numa situação dessa. Amém? Queira Deus que você encontre esta porta, que você entre por este caminho e permaneça nesse caminho. Amém? Porque é muito possível, e de acordo com essa palavra aqui de Jesus, uma palavra dura, muito dura, é possível, é plausível que uma pessoa, ela pode ter sido batizada, ela pode ter participado da comunhão e assim mesmo ela ficar de fora da porta da salvação. Nem todo aquele que falar, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. É outra palavra também ligado a esse tema que a gente está tratando aqui. Amém, querido? Então, cuidado. E Jesus muito também cuidado. tem a chave da evangelização, né? Amém. Assim como ele tem a chave da salvação, ele tem da evangelização. E a gente precisa compreender o que? A soberania de Cristo na realização da sua obra. Há portas abertas e portas fechadas. E quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre.
E ninguém pode deter a igreja quando ela, pelas portas que o próprio Jesus Cristo abriu, quando ela entra nessas portas que o próprio Jesus Cristo abriu. Exemplo aqui, a gente pode citar Pedro, né? Estava preso, estava ameaçado de morte, mas a palavra de Deus diz que aquele portão de ferro, ou seja, aquele cárcere, né, aquela prisão, ele simplesmente, aquelas portas, né, aquele portão de ferro, ele se abriu de forma automática, né? Igual aquelas portas quando a gente vai em alguns lugares assim, né? Tem muito assim, shopping, em banco, né? Que a gente, quando se aproxima da porta, a porta ela vai, né? Ela se abre automaticamente. Jesus inaugurou aí a primeira porta automática, né? Pedro teve o privilégio, né, de experimentar a primeira porta automática da história, ok? E Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, apesar de serem perseguidos e Paulo apedrejado, eles viram as maravilhas de Deus e relataram essas maravilhas à igreja. Atos 14, 22. Reunida a igreja, relataram quantas coisas Deus fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Cristo, ele tem as chaves e abre as portas. E tentar entrar quando as portas estão fechadas é insensatez. E deixar de entrar quando elas estão abertas é desobediência. Ok? E hoje nós ouvimos um clamor, né? A gente pode citar esse clamor aqui como exemplo, né? O de Paulo: passa a Macedônia e nos ajuda. E não podemos deixar os nossos ouvidos surdos a esse clamor. Evangelismo é uma tarefa imperativa, né? Conforme a dona Zezé que colocou. Ide por todo mundo. Ide é o quê? É um verbo imperativo. Ide, vai, ok? É uma tarefa imperativa, o evangelismo, é uma tarefa intransferível e é uma tarefa também que a gente não pode adiar, ok? Lembre-se que as portas ainda estão abertas, ok? Tanto a porta da salvação quanto a porta da evangelização. E Jesus não apenas conhece a pobreza da igreja, né? Mas ele promete a ela uma grande recompensa e uma gloriosa herança. Ok? Que promessa, aliás, que recompensa, ok? É essa, e que gloriosa herança é essa, ok? Vamos lá? Versículo 12, ok? Permaneça firme. Um abraço aí para nossa amiga Lúcia Helena Geraldo Silva. Graça e paz, querida. Obrigado aí pela tua participação. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ver então que recompensa, que gloriosa herança é essa. Versículo 12, vamos pontuar. Versículo 11 também, a gente pode fazer algum contraponto em cima, né? Permaneça firme até a segunda vinda de Cristo, ok? Jesus, ele envia um telegrama à igreja, né? E que telegrama, o que estava escrito nesse telegrama? Versículo 11, eis que venho sem demora, ok? É só mais um pouco e chegará o dia da recompensa. E a herança que ele preparou para nós é gloriosa. Cristo virá em breve. E não precisamos de nada novo. Nós precisamos fazer o quê? Guardar o que temos. Precisamos proclamar o que já possuímos. A coroa aqui não é a salvação, ok? Ao contrário do que muitos pensam. A coroa aqui, quando Jesus faz menção aqui, não é a salvação, mas é o quê? O privilégio de aproveitarmos as oportunidades de Deus, as oportunidades que Ele está nos dando
para proclamarmos o Evangelho. E Jesus disse para a igreja de Éfeso que se ela não se arrependesse, ele removeria o seu candeeiro. E olha, ele removeu, tá? Ele removeu o candeeiro dessa igreja. E o vencedor, né, uma outra gloriosa herança, o vencedor ele será a coluna no santuário de Deus, está lá no versículo 12 também. Se nos tornarmos peregrinos nessa vida, nessa terra, nós seremos uma coluna inabalável na próxima. E aqui os terremotos da vida podem até nos abalar, mas no céu estaremos tão firmes, tão sólidos, como a coluna do santuário de Deus. E ainda no versículo 12, né? O vencedor terá gravado em sua vida um novo nome. O vencedor terá gravado em sua vida um novo nome. E esse nome terá o nome de Deus, o nome da igreja, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome de Cristo. E pertencemos para sempre a Deus. Pertencemos para sempre a Cristo. Seremos eternamente o seu povo. Viveremos com ele em glória. Amém? Jesus. E concluindo esse estudo, a porta aberta, ela representa a oportunidade da igreja. A chave de Davi representa a autoridade de Cristo. E a coluna do templo, a segurança daquele que vencer. Amém? Cristo tem as chaves. Cristo, ele abriu as portas. Cristo, ele promete nos tornar seguro, como as sólidas colunas do templo de Deus. E quando ele abre as portas, nós devemos trabalhar. E quando ele fecha as portas, o que a gente tem que fazer? Nós devemos esperar. Ok? E agora, queridos, é conosco, é comigo, é com você. As portas ainda permanecem abertas. Cristo nos convida primeiramente a entrar pela porta da salvação e em seguida pela porta do serviço da evangelização. Então, igreja, veja as oportunidades e não os obstáculos. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Querido, querida, olha, muito obrigado pela tua participação nesse estudo, amém? Se você quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, tá? A gente está encerrando aqui, mas se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação também, alguma coisa que você queira acrescentar, pode deixar aí nos comentários, fica à vontade, tá bom? Compartilhe essa live, tá bom? Anuncie para outras pessoas, enfim. Entre no nosso canal, o link do canal está aí na chamada desse vídeo, né? É muito importante a tua inscrição no canal. Faça isso e você estará nos ajudando e muito, né, na propagação do Evangelho do Reino. Amém? Quer falar alguma coisa, Dani? Não, seja como essa igreja, né? Que é uma igreja que aparentemente está fraca, mas pobre, mas tem muita influência, né, social, mas tem a força, tem a palavra de Deus, tem o poder de Deus. Tem o poder de Deus. Então, vamos aproveitar enquanto nossos olhos estão abertos para a gente conseguir enxergar essa porta, porque depois que eles se fecharem, aí é só lá que a gente vai poder realmente dizer, né? Quando a gente passar quando a gente chegar aonde a gente tem que, aonde é nosso destino, então aí a gente vai saber. Então é importante a gente saber para onde nós estamos indo. Quando nossos olhos eles se abrirem no céu. Amém. Amém? Então, querido, obrigado aí pela tua participação. Nós vamos estar orando, né, agora. Vamos estar orando, ok? Então compartilhe, ok? Anuncie esse trabalho, essas lives, esses estudos que a gente tem feito, tá? E querendo Deus, semana que vem a gente vai estar aqui falando da última igreja, a igreja de Laodiceia.
só para situar os irmãos, é aquela igreja que Jesus ele fala assim, olha, você não é fria nem quente, você é morna. Então eu vou vontade de vomitar. Eu vou vomitar você. Isso. Ok? Então aguarde aí esse próximo estudo, né? A gente vai estar fechando essa série das igrejas da Ásia Menor, ok? E depois partindo ali para os capítulos de sequência no livro de Apocalipse. Nós vamos estudar o livro de Apocalipse todo, exatamente todo, tá certo? Então deixa aí tua pergunta, deixa teu comentário, enfim, né? E compartilha essa live com quem Deus tocar no teu coração, porque se foi bênção para você, com certeza você não deixará de abençoar outras pessoas. Amém? Vamos orar, encerrando, agradecendo a Deus. Amém? Minha mãe colocou o versículo 10, diz muito também para todos. Amém. Todos os versículos, né? Desde o versículo 7, é geral, né? Essa palavra é para todos nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, Nilda, te né? pedimos agora pelos nossos irmãos, Amém, que tu possas estar abençoando nessa hora cada um deles. Nosso irmão pediu uma oração pela Nilda, que está internada. Sim. Senhor, visita agora onde ela estiver. Sim, toma tua filha agora, Senhor, nas tuas mãos, nos teus braços. Deus, se for a tua vontade e o teu querer, que o Senhor esteja realizando um milagre na vida dessa mulher. Nós entregamos, Senhor, esta vida agora nas tuas mãos, Senhor. Cuida da tua filha, Senhor. Ó Deus, dê alívio, dê a tua paz, que ela possa estar agora sendo ministrada, Senhor, pelos teus anjos, Pai. Assim nós pedimos em nome de Jesus, e assim também a cada irmão que está aqui assistindo, aos nossos irmãos que vão assistir mais tarde, que a tua bênção, que a tua paz, que o teu cuidado, ó Deus, seja sobre a vida dos teus filhos nessa hora. E nos reunimos aqui também como igreja, pedindo agora pelos nossos irmãos, Pai, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, Pai. Ó Deus, visita os teus filhos agora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Visita aquele país, Senhor. Visita esses dois países, Senhor. Sim, meu Deus. Ó Deus, toca no coração daquele homem, Pai, que tomou essas atitudes. Ó Deus, a gente sabe que nada foge do teu controle. Sim, que as tuas palavras, elas vão ser cumpridas. Amém, e isso é cumprimento, Senhor, da tua palavra, Senhor. A gente sabe disso. Mas a gente agora intercede, Senhor, pelos os nossos irmãos, Pai, que estão nesses países, estão, de repente, com uma incerteza agora nos seus corações, não sabem como vai ser o dia de amanhã. Ó Deus, ampara, Senhor, sustenta os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua misericórdia agora, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Ó Deus, visita, Senhor, os teus filhos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, que tu possa usar da tua misericórdia, Senhor, para com esse povo, Senhor, que está ali sofrendo, Pai. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim te pedimos e te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Amém e amém. Amém, Jesus. Querido, que Deus possa suprir as tuas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Um domingo abençoado, uma semana também repleta de realizações, né? Que Deus seja contigo. Nosso boa noite aqui e obrigado aí a todos. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Graça e paz. E até a próxima, se Deus quiser, semana, assim Deus querendo e desejando. Amém. Amém?